Meus irmãos, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Josué, no capítulo 7. Nós estamos estudando o livro de Josué, e hoje nós estaremos vendo Josué 7, de 10 a 26. Josué, capítulo 7, do verso 10 até o verso 26. 3 semanas atrás, quando nós estávamos estudando, vimos Josué no capítulo 7, do verso 1 até o verso 9. A gente estava vendo ali a maneira como muitas vezes nós olhamos para Deus, ou a maneira como nós queremos que Deus haja em nossas vidas. Muitas vezes nós não queremos que Deus se intrometa nas nossas decisões, nós queremos que Deus conserte sim sempre os nossos erros, nós falhamos, nós pecamos, nós tomamos as decisões erradas, depois corremos diante do Senhor, Senhor, por favor, conserta isso. Isso é bem característico de cada um de nós. Não é um problema exclusivo seu, nem meu, mas eu creio que é um problema de todos nós. Nós gostamos sim daquilo que Deus oferece, mas não queremos realmente compartilhar daquilo que Deus exige de cada um de nós. E hoje nós estaremos vendo um pouquinho sobre o pecado e as suas consequências. Nós estamos aqui vendo a história de Acã. Todos nós, ou pelo menos uma boa parte de nós, conhece essa história e sabe daquilo que aconteceu. O povo de Israel havia conquistado Jericó de uma forma extremamente impressionante. Deram voltas ao redor da cidade sem fazer nada, sem gritar, sem simplesmente os homens tocando aquelas trombetas, e no final do 7º dia, ao dar a volta completa na cidade, deram um brado e toda a muralha de Jericó cai. E eles tomam conta daquela cidade de maneira muito simples, muito fácil. Algo extremamente sobrenatural acontece ali. E então o povo se enche talvez de orgulho ou talvez de autoconfiança, dizendo, bom, se Jericó, que era uma cidade fortificada, daquela forma, uma cidade que impedia o acesso a Ai, foi destruída dessa forma, então agora o resto é tranquilo. Vamos então derrubar Ai, vamos tomar conta de Ai. E aí o povo sobe, os espias olham para aquela cidade, olharam bem, viram, rapaz, essa cidade aqui está tranquila. Os homens daqui são bem menos do que aqueles lá debaixo de Jericó, não são tão preparados talvez para a luta, talvez eles tinham medido ali, não tinham tantos o meu tamanho talvez. Eu falo, não, acho que esse negócio vai ser fácil. Voltam para Josué, fala, Josué, não leva muita gente não, precisa cansar o povo não, manda só uns 2 ou 3 mil para lá e pronto, vai ser tranquilo. Sobem lá e apanham muito, são humilhados ali, 36 homens de guerra morrem naquela descida, e aí chegam lá diante do povo. Com cabeça baixa, humilhados, Josué põe o rosto em terra junto com os líderes de Israel e começa a chorar, começa a reclamar, fala, Deus, mas por que o Senhor nos permitiu sofrer tamanha derrota? Por que o Senhor permitiu a gente apanhar tanto? E aí então é quando começa a nossa história. A partir do verso 10, o Senhor diz o seguinte na sua palavra. O Senhor disse a Josué, levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo, diga-lhes, santifiquem-se pela manhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não a retirarem. Apresentem-se de manhã, uma tribo de cada vez, a tribo que o Senhor escolher virá à frente. Um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente. Uma família de cada vez, e a família que o Senhor escolher virá à frente, e um homem de cada vez.
aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo com tudo o que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente, segundo as suas tribos, e a de Judá foi a escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente, e ele escolheu os Zeraitas. Fez o clã dos Zeraitas vir à frente, a família por família, e o escolhido foi Zinri. Josué fez a família de Zinri vir à frente, homem por homem, e Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi o escolhido. Então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me o que você fez, não esconda nada. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 quilos de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Então, estão escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo. Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã, e lá estavam escondidas as coisas com a prata por baixo. Retiraram-nas da tenda e as levaram a Josué e a todos os israelitas, e as puseram perante o Senhor. Então Josué, junto com todo o povo de Israel, levou a Acã, bisneto de Zerá, a prata, a capa e a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo o que lhe pertencia ao vale de Acor. Disse Josué: porque você nos causou desgraça, hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e queimou tudo e todos eles no fogo. Sobre Acã ergueram um monte de pedras que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Por isso, foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. É interessante quando a gente percebe e olha essa narrativa, nós percebemos que a primeira coisa que aconteceu com o povo de Israel, quando Acã pecou, é que Deus se afasta. Deus não permite mais que aquele povo prosperasse naquilo que eles estavam fazendo. Realmente, o pecado tem um poder enorme de impedir o agir de Deus em favor do seu povo. Sabe que essa é uma das coisas que nós mais sofremos nos dias de hoje, é nós entendermos uma falsa teologia de que Deus é amor e que esse amor de Deus é tão grande por nós, que Ele deixa de olhar as nossas falhas, que Ele deixa de olhar aquilo que quando nós falhamos, porque esse amor é tão grande e não tem consequências para as nossas vidas. Talvez esse seja o nosso maior erro hoje em dia. Porque Deus sim é um amor, e Deus tem um amor por nós muito maior do que nós podemos imaginar, a ponto de Ele mandar o próprio Filho a morrer numa cruz. Mas Deus é justiça também. E nós não temos como dissociar do Senhor o amor e a justiça dEle. Não existe uma forma, uma maneira que nós podemos falar: Deus é só amor e Ele não vai punir com a justiça santa dEle quando falhamos. E o que nós percebemos aqui nessa história é justamente isso. Mas sabe o que chama atenção nessa história? É que quando o Senhor chega, quando está lá Josué prostrado diante do Senhor, murmurando, reclamando com o Senhor: ó Senhor Deus, por que o Senhor nos permitiu fazer isso? Por que é que nós estamos nessa situação, Deus? Olha, nosso povo vai ser agora exterminado da terra. Essa palavra que Deus fala para Josué é um chacoalhão na vida de Josué. O Senhor fala para Josué: Josué, levante-se, porque Israel pecou. Sai dessa situação de prostramento aí, não adianta ficar aí abaixado reclamando porque a minha vida está tão complicada. Você sabe que Israel falhou. Josué havia experimentado durante a vida toda dele o agir de Deus, a mão de Deus sobre o povo de Israel.
Com certeza essa não era a primeira vez que Israel havia falhado, que Israel havia desobedecido ao Senhor, que Israel havia se desviado das leis do Senhor e que as consequências haviam vindo sobre eles. Talvez naquele momento, quando Josué estava ali prostrado, o seu coração devia estar pensando, mas Senhor Deus, por que é que foi que nós perdemos essa batalha, Senhor? E Deus logo responde para ele, levanta, rapaz, o meu povo pecou. E é interessante que Deus não fala para Josué, olha Josué, Acã pecou. Deus fala, Israel pecou, o meu povo pecou. Sabe por que Deus não pode, ou Deus não compactua, Ele para de agir no meio do povo? Porque Ele violou. O povo de Israel havia violado a aliança que Deus havia feito, que eles haviam feito com o Senhor. O verso 11a fala que Israel pecou. Não era uma pessoa somente, mas o Israel todo. Deus coloca todo mundo ali junto naquela situação, fala, olha, vocês falharam. E se nós olharmos um pouquinho atrás, no Josué, no capítulo 6, o verso 17 e 21, a gente vai ver aquilo que Deus havia dito, através de Josué, para o povo. A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para a destruição. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas, jumentos, todos os seres vivos que nela havia. O Senhor havia dado uma ordem ao povo dizendo, essa cidade, a cidade de Jericó, nada pertence a vocês, é tudo consagrado à destruição. Não vai ficar nada naquela cidade. Absolutamente nada. Deus havia retirado Raabe e a sua família de Jericó. O resto pertencia ao Senhor. Pertencia ao Senhor para a destruição. Mas um homem do meio do povo achou que talvez aquilo não era justo. Achou que talvez aquela lei que o Senhor havia dado, aquele ensinamento, aquela orientação que o Senhor havia dado, talvez fosse dura demais. Talvez fosse exigente demais. E ele então pega um pouquinho das coisas que estavam ali nos despojos. Acã violou a lei. Não obedeceu exatamente aquilo que o Senhor havia dito para que ele fizesse. Aí você pensa, mas pastor, isso Acã fez lá atrás. Deus não manda a gente agora matar o fio da espada a todo mundo. Imagina se Deus chegasse para nós hoje e falasse, olha, nós temos que ser duros e a minha vontade é, esse povo é um povo que não me adora, esse povo é um povo que realmente me ofende e agora a gente tem que acabar com eles. Mas Deus não faz mais isso. Deus não faz, não age mais dessa forma e a maneira como Deus age nos nossos dias é bem diferente. Mas quando a gente começa a perceber aquilo que Deus manda com que cada um de nós façamos, a gente vai ver que não é tão diferente assim. Deus não nos manda matar, Deus não nos manda saquear, Deus não nos manda destruir as coisas, mas Deus manda que a gente se afaste do pecado. Deus nos orienta que nós devemos ter uma vida santa e uma vida reta diante dEle. Essa é a lei do Senhor, isso é aquilo que a palavra dele diz. O problema é que muitas vezes nós ouvimos, nós sabemos aquilo que nós devemos fazer, nós entendemos aquilo que a palavra do Senhor nos diz com tanta clareza, mas no nosso coração nós pensamos, olha, mas será? Mas Deus está sendo pesado demais. Deus está sendo duro demais com aquele meu irmãozinho, com aquela minha irmãzinha, com aqueles pessoal que está lá mais um pouquinho longe. Não, Deus não está pensando direito, eu acho que Ele não está fazendo o que é certo. Aí, nós apelamos para a nossa teologia do amor de Deus.
Mas Deus é tão bonzinho, Deus é tão amoroso. Será que Ele quer que a pessoa viva desse jeito mesmo? Será que a gente não pode, de fato, realmente desviar só um pouquinho daquilo que Deus falou? Se Ele é tão amoroso assim, Ele não vai nos punir. E nós nos desviamos só um pouquinho. Quando nós vimos o Sermão do Monte, a gente percebeu que a nossa vida, o nosso padrão de vida tem que ser muito mais elevado do que aquilo que nós realmente estamos acostumados, aquilo que nós realmente pensamos. Mas como é difícil para nós vivermos assim e como é tentador para nós falarmos, olha, mas eu posso desviar só um pouquinho. O próprio Jesus, lá em Lucas, no capítulo 6, o verso 46, quando ele está falando sobre as árvores e os seus frutos. Logo depois ele fala sobre aquele sábio, aquele que vai construir a sua casa sobre os alicerces corretos. E ele fala, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu digo? Será que nós não estamos na mesma sua situação? Será que nós não estamos pensando da mesma forma que pensou Acã, quando ele ouviu aquele ouro, quando ele viu aquela capa, quando ele viu aquela prata ali dando sopa, ele falou, bom, mas Deus falou para a gente não pegar, mas qual é o problema? É só uma coisinha. Esse montão de ouro, esse montão de prata, essas capas, isso aqui vai ser tudo queimado, que judiação. Uma capa babilônica, uma capa de sinal, uma capa que vale muito. Todo mundo queria ter uma capa daquela. Será que não vale a pena? É só um pouquinho. Qual vai ser o problema? Ninguém vai perceber. Com certeza Deus perdoa. O Senhor não age em meio ao pecado. O Senhor não abençoa em meio à desobediência. Não adianta nós acharmos que só seremos castigados quando as coisas que praticamos são grandemente feias, quando os pecados que nós falhamos ou cometemos são aqueles pecados escabrosos. Pecado é pecado, não importa o tamanho. Não importa aquilo que nós fizemos, se nós deixamos de tirar a vida de alguém, ou se nós só pegamos uma capa que estava jogada ali. É pecado. E o pecado trouxe consequências para aquele povo. Mas é interessante que o capítulo 11, o verso B, ele fala que Acã roubou ao Senhor. O povo roubou ao Senhor. Tudo aquilo que havia lá em Jericó tinha sido consagrado ao Senhor. Todas as coisas. Quer ser seres vivos, a cidade, com tudo, ia ser tudo queimado, destruído, era do Senhor. Pertencia ao Senhor e a mais ninguém, e o Senhor havia dado uma ordem clara, olha, isso é meu e ninguém mexe. Mas o povo rouba. E sabe uma coisa que nós pensamos quando nós vivemos a nossa vida, nós achamos também que de vez em quando nós roubamos ao Senhor quando a gente deixa de dar o dízimo, que nós roubamos ao Senhor quando a gente deixa de fazer alguma contribuição que Deus havia colocado no nosso coração de fazer, a oferta de ação de graças, a oferta para missões ou alguma coisa parecida. Nós achamos que roubar ao Senhor sempre tem a ver com finanças, com dinheiro, com bens. Mas não. Nós roubamos o Senhor muitas vezes com a nossa própria vida. Nós deixamos de servir ao Senhor quando nós não entendemos de fato quem nós somos. Lembra quando Paulo estava ali com Pedro? E Paulo chama a atenção de Pedro de uma forma muito forte, porque Pedro vivia de uma forma quando estava entre os judeus e de uma outra forma quando estava entre os gentios. E Paulo vai lá e dá uma dura em Pedro, e no verso 20 do capítulo 2 de Gálatas, ele fala, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou
por mim. Paulo estava falando ali para Pedro, ele estava brigando com Pedro, porque Pedro estava vivendo uma vida dupla. Pedro não estava sendo 100% honesto na maneira como ele estava vivendo. E Paulo chega para ele e fala: olha, rapaz, que história é essa? Você quer viver pela lei, quer viver pela carne, você quer viver de um jeito, quer viver de outro. Não é assim, porque o sacrifício de Cristo, Ele não foi lá e nos comprou, Ele nos resgatou, Ele morreu naquela cruz por você. A vida que nós vivemos deve ser vivida única e exclusivamente para Jesus. Nós não pertencemos mais a nós mesmos. Esse sangue que foi derramado naquela cruz do Calvário foi para que nós fôssemos livres da condenação do pecado. Para que nós tivéssemos vida nele. O sangue que Cristo derramou na cruz do Calvário foi para que nós realmente nos tornássemos dele. Ele nos comprou. Não pertencemos mais a nós mesmos. Mas muitas vezes nós achamos que sim. Muitas vezes nós achamos que o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário por nós foi simplesmente um grande favor que Deus fez por cada um de nós. Sabe, um dia Jesus morreu na cruz do Calvário por mim, Ele fez um favor de morrer por lá. Então, olha, eu sou muito grato a Deus porque Ele mandou Jesus morrer na cruz do Calvário, mas para por aí. A vida que eu vivo é a vida minha. A maneira como eu conduzo a minha vida pertence a mim, Deus. O Senhor tem a parte somente de garantir a minha entrada no céu. Eu já comprei o bilhete, eu já levantei a mão um dia, o pastor já orou por mim, eu já fui batizado, então Deus, agora já estou quitte. Meu lugar está garantido. Agora, Senhor, eu quero viver a minha vida. Agora, Senhor, eu quero fazer do meu jeito. Eu não preciso mais do Senhor, porque já está garantido lá a minha entrada, então nós roubamos ao Senhor. Porque a sua vida não pertence a você. A minha vida não pertence a mim. A minha vida pertence ao Senhor. É a Ele que nós devemos viver. Logo depois, quando Paulo fala aos Coríntios, quando ele está falando sobre a igreja, quando ele está falando sobre o corpo, está falando sobre a maneira como a igreja está vivendo ali, ele fala: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. E aí no verso 19 e 20 ele fala: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, e lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Acaso vocês não sabem que vocês não são de si mesmos? Acaso vocês não sabem que o preço que Cristo pagou na cruz do Calvário dá o direito ao Senhor de que você pertence a Ele? Mas como você vive? Como é a sua vida quando você está lá fora? É do Senhor ou é sua? Quem manda e quem obedece? Não adianta nós pensarmos que o Senhor vai abençoar a nossa vida se nós queremos viver para nós mesmos. Não adianta. Deus não pode agir no meio de pessoas que não pertencem para Ele. Eu gostaria muito de chegar aqui e falar: olha, Deus vai derramar bênçãos sem medida sobre a nossa vida. É só nós dobrarmos o nosso joelho, é só nós clamarmos, é só nós determinarmos que Deus vai mandar. Mas o que a palavra do Senhor fala é que Deus não atua no meio do pecado. A palavra do Senhor fala que se nós queremos a bênção do Senhor, nós devemos nos purificar para termos.
A palavra do Senhor fala que nós devemos viver para Ele e não para nós. Então você tem vivido de que forma? Mas algumas coisas a gente pode perceber também que esse texto nos ensina, do verso 14 até o verso 18, a gente percebe que Deus dá uma dura ali em Josué. Deus fala para Josué levantar, porque ele sabia que no meio do povo havia pecado, que Israel havia falhado. E a gente vê como isso é sério com a vida daquele povo, porque ele não conseguiu destruir aquela cidade, levou uma surra, uma tremenda surra, uma humilhação danada. Mas fora isso tudo, a gente percebe que o pecado não tem como ficar camuflado, escondido. Não tem jeito. Quando nós estamos em pecado, as coisas não vão bem. Não vão bem. Todos nós temos uma tendência enorme a não falarmos quando a gente erra, né? Eu não sei quantos de vocês têm o bom hábito de, quando falhava, quando errava, quando era criança, você ia logo contar que você falhou. Eu confesso que eu nunca fiz isso. Não. Eu era bom de tiro, né? Eu gostava muito de atirar. Desde criança eu nasci já atirando. E a gente morava no sítio, né? E depois de ficar atirando dentro da boca de garrafa, estourava o fundo da garrafa, as coisas iam diminuindo, né? Para você, cada vez um desafio maior, sempre era interessante. E eu me lembro que teve uma época que da janela do meu quarto, era o quintal ali, e como todo bom sitiante, a gente tinha um monte de galinha. Minha avó criava um monte de galinha caipira. E um dia eu resolvi testar a minha habilidade no tiro, atirando entre os dedos das galinhas. Boa parte dos tiros eu consegui acertar entre os dedos da galinha. Mas, infelizmente, não sou tão bom assim, e um dos tiros pegou no meio do dedo da galinha. Quando acertei, a primeira coisa que eu fiz, eu guardei a espingarda, né? Se põe aquela capa de, olha, não fui eu, não tem nada a ver com esse negócio, e fiquei quietinho na minha. Passou um tempinho, minha avó foi tratar as galinhas, e ela percebeu que estava lá uma galinha com o dedo machucado. Ela foi lá, pegou a galinha, cuidou da galinha. Graças a Deus a galinha não morreu, porque, né, era uma coisinha simples. Mas eu confesso para vocês que quando ela pegou aquela galinha para tratar, para cuidar, o meu coração ficou acelerado, pensando, agora ela vai descobrir que eu fiz aquilo lá. Ela nunca descobriu e não teve tanto problema. Mas assim nós fazemos quando nós pecamos. Nós guardamos, nós escondemos. Raramente nós vamos confessar o pecado, a não ser que nós estamos quase sendo confrontados ou estamos quase a ser pego na nossa falha, é que nós fazemos, nós falamos. Só que o pecado, ele não tem como nós escondermos. Em primeiro lugar, porque quando nós pecamos, nós acabamos sofrendo. É algo que nós sabemos e nós sofremos as consequências do pecado porque o nosso coração nos acusa. Se você é transformado pelo Senhor, se você já experimentou um dia a transformação que Cristo causou na sua vida, quando você falha, quando você cai no pecado, o seu coração lhe acusa. Você sofre por isso. Não tem jeito de nós ficarmos imunes àquilo que o pecado causa na nossa vida. E salmista, o Salmo 32, verso 3 e 4, Davi fala o seguinte: quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Meus irmãos, o pecado não deve ser guardado porque ele faz mal. O pecado precisa ser confessado, precisa ser abandonado o mais rápido possível.
Não precisamos esperar até o momento quando alguém vai nos pegar para confessá-lo. Nós precisamos confessar esse pecado quanto antes, para que a gente não sofra. Para que o nosso corpo, o nosso espírito não sofra. Mas nem sempre a gente pensa assim. Muitas vezes nós preferimos ficar com as consequências, ou muitas vezes nós achamos que nós não estamos sofrendo pelas consequências do nosso pecado. Mas se nós não tratamos, a gente percebe que o corpo de Cristo sofre junto. Não foi somente Acã que pagou com a própria vida pelo pecado que ele cometeu. 36 homens do povo de Israel, quando estavam subindo aquele morro, quando estavam guerreando com aquele povo, talvez no momento que eles estavam sendo perfurados pela lança, pela espada do povo inimigo, talvez pensaram, mas Deus, o que está acontecendo? O Senhor é conosco, o Senhor está conosco, e por que agora essa derrota? Porque eu estou morrendo, Senhor. Sem saber que o seu vizinho havia falhado. Sem saber que o seu vizinho havia pecado. Uma das consequências do pecado é que ele afeta todo o corpo, não somente aquele que peca. Todos nós da comunidade sofremos quando nós não tratamos os nossos pecados. Quando nós nos rebelamos contra o Senhor, quando nós roubamos ao Senhor, quando nós não reconhecemos o poder de Deus na nossa vida, quando nós falhamos com aquilo que nós prometemos ao Senhor, todos os nossos semelhantes sofrem. Todos sofrem. E isso devia acender uma luz na nossa mente, no nosso coração, dizendo, quando eu falho, a minha esposa sofre, o meu filho sofre, a minha igreja sofre, o crente sofre. Talvez você já tenha passado a vergonha de alguma vez você chegar em algum lugar e tentar comprar alguma coisa e a pessoa pergunta para você, olha, o que você faz da vida? Eu sou pastor. Ele fecha o contrato, o livro na sua cara e fala, não tem crédito para vocês. Sabe por quê? Porque pecaram. Porque alguns não pagaram as suas contas. Porque alguns deram calote. Porque alguns não cumpriram com a sua responsabilidade. Então o pecado seu é pecado que afeta a mim e afeta todos os que estão aqui. Pecado é pecado e o pecado tem consequências para todos nós. Paulo, lá em primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 12, o verso 26 e 27, ele está falando sobre o corpo de Cristo ali, sobre os dons e tantas coisas. Ele fala, mas quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Nós recebemos sim as bênçãos do Senhor como corpo. Nós somos abençoados quando alguém é recompensado, quando alguém é honrado, nós nos sentimos bem com isso. Mas também é verdade que quando alguém peca, quando alguém se desvia do Senhor, nós também sofremos. Nós também pagamos as consequências dos erros uns dos outros. Então o pecado não tem consequência somente sobre a minha vida, mas tem sobre a minha vida, sobre a sua vida também, o meu pecado. Mas talvez se isso não te convença, se isso para você é uma coisa, olha, mas pastor, eu não tenho nada a ver com isso, eu não quero nem saber. Até agora eu não sofri, até agora eu não vi minha família sofrendo, eu não vi a igreja, ninguém sofrendo, está todo mundo bem no serviço, ninguém está passando necessidade, ninguém está em situação difícil, então eu não creio muito nisso não. É um direito seu. Talvez a terceira coisa possa te convencer, é de que nenhum pecado vai ficar escondido.
Todo pecado vai ser revelado e julgado um dia. Se você acha que os pecados que você tem cometido não trazem consequências hoje, saiba que um dia o Senhor vai trazê-lo à tona e vai cobrar de você aquilo que você fez. Ele vai julgar a cada um de nós. Os últimos versos de Eclesiastes são bem interessantes. Ele fala, agora que já se ouviu tudo. Aqui está a conclusão. Tudo aquilo que o pregador havia escrito durante esses 13, 12 capítulos lá, todas as orientações que ele havia dado, ele falou, olha, eu vou resumir para vocês, agora que eu já falei tudo. Isso daqui é o essencial. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial aos homens, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Receberemos do Senhor a recompensa pela nossa vida, meus irmãos, quer nós gostemos ou não. O Senhor vai julgar a nossa vida. Mas eu gostaria de encerrar esse tempo com algumas coisas importantes que nós percebemos na vida de Acã. Alguns exemplos para nós sobre o pecado de Acã. Do verso 20 e o verso 21, quando Josué confronta Acã e fala, olha Acã, fala para mim, não me esconda nada, fala o que você fez. E Acã começa então a descrever exatamente o que ele fez. No verso 20, é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte. E aí ele começa a falar. Primeiro, ele viu e cobiçou aquela capa, a prata e o ouro. Nenhum de nós peca no susto. Nós não pecamos de susto. Nós olhamos, nós gostamos, nós ficamos mais um tempinho olhando, nós cobiçamos, e aí então, pecamos. Eu não sei se eu lembro, já contei essa história aqui, mas de uma vez eu dei carona para uma moça, uma senhora, na verdade, lá da comunidade onde nós morávamos. E ela estava muito chateada, e quando ela entrou no carro, a gente estava andando, ela falou assim, olha pastor, mas o diabo é muito sujo mesmo, né? Eu falei, ah é? Eu já sabia do que vinha, né? Ela falou, então pastor, olha, o diabo é muito sujo, pois o diabo não colocou uma mulher lá na frente do meu marido e eles, puxa vida, pecaram. Eu virei para ela e falei assim, minha irmã, você me desculpar, mas não é o diabo não que é sujo, não, são vocês que são sem vergonhas mesmo. Porque aquilo não aconteceu do nada. O desejo estava lá no coração. A vontade de adquirir, de fazer, de executar o ato já estava lá. Não foi tratado. E eu gostaria que nesse tempo você começasse a pensar e olhar esses exemplos aqui, começasse a avaliar antes de nós participarmos da ceia. Como anda o seu coração em relação ao pecado? Como anda a sua vida em relação aos desejos do pecado? Mateus, no capítulo 15, o verso 18 e 19, fala, mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Tudo isso sai daqui. Então, antes de participarmos da ceia, como está seu coração? Como está indo a sua vida diante do Senhor? O que você tem alimentado? O que você tem pensado? O que tem enchido a sua mente, o seu coração nesse tempo? Mas também Acã falou que ele viu, ele cobiçou e se apossou daquelas coisas. Quando você não trata, quando eu não trato o meu coração, quando eu não trato aquilo que eu penso, a maneira como eu vivo a minha vida,
consequência disso tudo é o pecado. É cairmos no pecado. É quando nós falhamos, quando nós escorregamos, é quando nós de verdade chegamos às vias de fato. E foi o que aconteceu com Acã. Ele falhou, ele caiu, ele pisou na bola. Ele cedeu à tentação que estava ali no seu coração, aos seus olhos, de ver aquela capa bonita, de ver aquele ouro, ele pegou e guardou para si. E algumas vezes nós temos essa mesma tendência, nós não cuidamos da nossa mente, nós não cuidamos do nosso coração, e quando nós caímos, parece que acende aquela luz e fala: Senhor Deus, escorreguei, Pai, eu falhei. Mas olha, foi Satanás que foi sujo que colocou aquela pessoa no meu caminho. Não foi. Porque o próprio Paulo lá em Coríntios, ele fala que não vos sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus, ele é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Mas quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Então a desculpa de que nós falhamos porque não tinha como eu fugir do pecado não cola. É porque você não cuidou. É porque eu não cuidei. É porque a minha mente não foi trabalhada, porque o meu coração não foi trabalhado diante do Senhor. Então, meu irmão, não permita que isso aconteça. Não permita que você chegue ao ponto de pecar. Mas nós pecamos. Eu e você, nós falhamos, eu e você, nós sucumbimos aos nossos desejos, nós sucumbimos às nossas intenções, muitas vezes, não cuidamos daquilo que nós pensamos e falhamos. Pecamos. Muitas vezes nos arrependemos, muitas vezes nos entristecemos com o pecado, mas muitas vezes fazemos como Acã fez. Ele escondeu aquilo que havia debaixo da sua tenda. É interessante que Acã não usufruiu daquela capa, não usufruiu daquele ouro, não usufruiu daqueles bens que ele havia roubado. Mas ele estava lá guardadinho. E eu fiquei pensando na minha vida, eu fiquei pensando talvez na vida das pessoas e como isso faz parte de nós. Nós falhamos com Deus, nós pecamos diante do Senhor, sabemos que estamos errados, sabemos que a palavra nos condena, sabemos que nós vamos pagar o preço daquilo um dia, ficamos com o nosso coração pesado, mas ao invés de jogar fora aquelas coisas, ao invés de queimar aqueles bens, sabe o que nós fazemos? Cavamos um buraco ali do lado da nossa cama e escondemos lá. E nós falamos: ó Senhor, eu sei que eu estou errado, mas Senhor, é tão bonita aquela capa. Ah Senhor, eu sei que eu estou errado, eu não devia fazer isso, mas Senhor Deus, mas é tão bom aquilo lá. Sabe, Senhor, é só de vez em quando. É só um pouquinho, Senhor, é só eu contemplar um pouquinho. É só eu saber que está ali perto de mim. Será que você não tem feito a mesma coisa? Será que eu não tenho feito a mesma coisa? Aqueles pecados de estimação que nós guardamos debaixo do nosso travesseiro, nas senhas do nosso celular, nas senhas do nosso computador. Será que não estamos fazendo a mesma coisa? Coisas que ninguém sabe, que ninguém vê. E que nós guardamos com tanto carinho debaixo da nossa vida. Primeira carta de João, capítulo 2, o verso 15 ao 17 fala: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O conselho que João dá aqui: não coloquem seu coração nas coisas do mundo. Esse é o conselho que eu queria deixar para vocês nessa manhã em relação ao pecado.
Todo pecado traz consequências não só para você, mas para nós como comunidade, traz consequências para a sua família, traz consequências para a igreja do Senhor ao redor do mundo. Por isso, não coloque o amor de vocês nas coisas que perecem, não coloque o amor de vocês nas coisas que são do mundo. Não façam isso. Porque o texto continua dizendo, e o mundo passa, e com ele a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai permanece para sempre. O pecado, por mais prazeroso que ele venha a parecer, por mais vistoso que ele possa ser aos nossos olhos naquele primeiro momento, traz desgraça. Traz afastamento de Deus e traz o impedimento do agir de Deus no nosso meio. O fim do pecado é a separação do Senhor. Então, para que isso não aconteça, que nós não amemos essas coisas. Para que isso não aconteça, que nós não coloquemos a nossa esperança, o nosso desejo nessas coisas.